Paz e graça a todos, quero louvar a Deus por mais uma aula da EBD, da nossa EBD. Nesse final de semana nós vamos iniciar o último trimestre de 2022 e o tema é a Igreja e o Espírito Santo. E o ponto principal é falar sobre a importância e a necessidade da ação do Espírito Santo ou do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os nossos dias, para os dias atuais da Igreja. Além disso, nós vamos falar sobre o que é ser um cristão pentecostal, um pouco da história do movimento pentecostal e principalmente a influência do movimento pentecostal na criação da Igreja Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, e a relevância que esse movimento pentecostal teve e continua tendo para aqueles que se denominam cristãos pentecostais. Antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é frequentador da Escola Bíblica Dominical, você que ainda não faz parte, ou você que fez parte em algum momento da EBD da nossa igreja e hoje não faz mais parte da EBD, eu quero convidar você a participar da Escola Bíblica Dominical. Um dos alicerces, um dos rudimentos aí da nossa igreja, da Assembleia de Deus, é justamente a Escola Bíblica Dominical. Esse é um dos trabalhos mais importantes e mais relevantes que a igreja tem. E eu queria deixar aqui o meu convite para que você faça parte da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. E se você é membro da Assembleia de Deus do Brumado, venha fazer parte da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Quero louvar a Deus pela vida da nossa superintendente Mamara, pela oportunidade, pela permissão do nosso pastor Carlos, e que Deus continue abençoando esta igreja e este trabalho, e que através desse trabalho vidas possam ser transformadas. Bom, quando a gente pensa em movimento pentecostal, a primeira palavra ou a primeira informação que a gente acaba tendo na nossa cabeça é o movimento iniciado na Rua Azusa. Então a gente imagina que aquele movimento ali da Rua Azusa é o start aí do movimento pentecostal nos Estados Unidos e que depois vai influenciar o mundo e principalmente a nação brasileira. Mas o movimento pentecostal, ou os rudimentos do movimento pentecostal, as influências do movimento pentecostal, elas vão começar um pouco antes. Já lá no século XVII, finalzinho do início do século XVII, ou meados do século XVII, nós já temos ali algumas evidências e alguns fatos que vão acontecer, que vão influenciar alguns nomes importantes. A gente não vai abordar todos os nomes aqui, não dá tempo, ficaria muito extenso. Mas nós vamos falar de alguns nomes que são de extrema relevância para esse movimento que nos define como igreja, que nos define como cristãos, e que é tão importante e que faz uma grande revolução, principalmente na igreja cristã estadunidenses e na igreja cristã brasileira. Então lá no meados do século XVII, por volta do ano de 1620, devido à confissão religiosa da coroa britânica, muitos cristãos estão se refugiando para outros países em busca de uma liberdade religiosa maior. Como a gente está falando aí de coroa, existe a confissão religiosa da coroa, e essa confissão religiosa é a confissão religiosa do Estado. Então alguns cristãos puritanos que moravam ali na Inglaterra começam a se sentir perseguidos, e aí eles resolvem migrar para outros países, nesse caso para a América do Norte. Ainda não existia Estados Unidos, como a gente conhece hoje. Eles começam a migrar para a América do Norte para que obtivessem mais liberdade religiosa e que eles pudessem ter uma expressão religiosa livre da imposição religiosa da coroa britânica. Esses cristãos que vão migrar então para a América do Norte são os chamados cristãos puritanos, e que estão buscando, essa palavra puritano vem de pureza, né? Vem dessa busca por uma pureza e por uma vida mais pura, mais voltada para a palavra de Deus, e eles então começam a migrar para os Estados Unidos, ou para a América do Norte, né, naquele momento. E um dos membros desses cristãos puritanos é o
John Wesley, que é um pregador extremamente conhecido, né, é um nome conhecido no meio cristão, que é um metodista puritano. Ele é de confissão metodista e de linha puritana. E ele também vai migrar para a América do Norte em busca dessa liberdade religiosa e de uma experiência com Deus. Vale lembrar que durante esse período o que se tinha muito no meio cristão era o conhecimento intelectual da palavra de Deus. Se valorizava muito o conhecimento intelectual e pouco esse contato emocional, esse contato do coração com a palavra de Deus. Então, se estudava muito, se tinha muito zelo pelo estudo sistemático da palavra de Deus. Já existiam algumas escolas teológicas naquele período, mas você não tinha evidências dessa experiência espiritual que algumas pessoas tinham vontade, que liam lá em Atos 2, essa experiência que define o movimento pentecostal, né? O livro de Atos, a descida do Espírito Santo. O livro de Joel também fala sobre a promessa do Espírito Santo. Alguns liam, estudavam sobre isso, mas não tinham ideia do que era essa experiência espiritual. Então muitos buscavam essa experiência espiritual, mas até aquele momento ninguém tinha vivido isso. Vivia-se muito essa questão da intelectualidade da palavra de Deus. John Wesley, então, vai migrar para a América do Norte, vai viver um tempo ali na América do Norte. Vai ser um pouco frustrante esse período que ele vive ali na América do Norte. Ele não consegue alcançar essa experiência espiritual que ele tinha, e devido a alguns problemas que ele vai ter, não vamos entrar também no mérito, ele resolve voltar para a Inglaterra. E voltando para a Inglaterra, o navio que John Wesley estava passa aí por uma tormenta, e nesse mesmo navio que John Wesley está, existia uma família de cristãos moravianos. Eram cristãos pietistas moravianos. Pietistas porque eram pessoas que tinham mais tinham um viés mais piedoso, e moravianos porque eles eram de uma região da Morávia. Por isso eram chamados de pietistas moravianos. E essa família, esse navio vai sofrer uma tormenta, uma tempestade. John Wesley teme pela sua vida, e enquanto ele está temendo pela sua vida, essa família de moravianos está cantando, louvando a Deus, como se nada estivesse acontecendo. E aquilo chama muito a atenção de John Wesley, porque enquanto ele, cristão, teme pela vida, teme pela morte, né? E se eu morrer aqui, será que eu vou ser salvo? Será que Deus vai salvar a minha alma do inferno? Aquela família que também está no mesmo navio, está tranquilo, louvando a Deus, cantando louvores, como se eles estivessem numa situação tranquila, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de preocupação. John Wesley então vai questionar essa família sobre o porquê de tanta tranquilidade em meio a essa tormenta. E eles vão expressar a confiança que eles têm em Deus e a confiança que eles têm na salvação das suas almas enquanto cristãos, enquanto pietistas, enquanto moravianos. Mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo e o que isso queria dizer, John Wesley volta para a Inglaterra e, contra a sua vontade, ele vai conhecer a igreja desses moravianos. E aí, chegando na igreja, o pastor ali vai fazer uma explanação de um comentário de Martim Lutero na carta aos Romanos, e durante a explanação, durante a pregação que o pastor ali faz, o comentário que o pastor lê de Martim Lutero, John Wesley tem o que ele chama de coração aquecido. Ele tem uma experiência com o Espírito Santo, o seu coração é aquecido, e esse sentimento que ele sente, essa experiência que ele tem, faz com que ele comece a buscar mais sobre esse aquecimento de coração, sobre essa experiência com o Espírito Santo, e a partir dali, John Wesley tem a vida transformada. Aquele medo que ele tinha de morrer, aquele medo de morte, de condenação, ele perde aquele medo, ele passa a ter uma confiança
sobremaneira, sobrenatural, sobre a sua salvação, sobre a salvação da sua alma, sobre a eternidade com Cristo. E a partir dali começa uma busca por essa vivência, por essas experiências do coração, essas experiências que nós, como pentecostais, conhecemos como experiências espirituais. John Wesley começa a pregar sobre isso e influenciar outras pessoas a buscar essa experiência com o Espírito Santo. Eles ainda não chamavam de experiência com o Espírito Santo, mas já existia dentro do coração deles esse desejo de experimentar então esse coração aquecido. A partir daí nós vamos ter nomes como Dwight Moody, Charles Finney, que são homens que vão, pregadores, que vão ser influenciados por John Wesley e que vão começar a pregar sobre esse avivamento que eles ainda não sabiam e que eles ainda não entendiam o que isso queria dizer. E aí a gente chega então no século XX, lá por volta do ano de 1903, 1904, quando nós temos o avivamento no país de Gales. E quando nós pensamos em avivamento no país de Gales, o nome mais importante que nós temos é o nome de Evan Roberts, que é uma pessoa, que é um homem, que começa a buscar essa presença de Deus através da oração. Ele começa a buscar esse relacionamento com Deus através de períodos longos de oração. E em 1903, Evan Roberts recebe o batismo com o Espírito Santo e ele tem então essa experiência do falar em línguas. A partir dali ele começa um trabalho e aí em 2 meses houveram 30 mil conversões e várias outras pessoas também começam a ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. A história de Evan Roberts é uma história bem bacana, conta a história de influência na igreja, nas escolas, um trabalho missionário. Não dá pra gente falar muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas para quem quiser saber mais sobre o avivamento do país de Gales, tem esse livreto aqui. É um livreto porque é um livro bem pequenininho. Ele não tem nem 50 páginas, tá vendo? Ele é bem fininho. Fala bastante sobre esse avivamento no país de Gales, como tudo começou e como a partir desse avivamento no país de Gales, a notícia dessa experiência com o batismo no Espírito Santo vai influenciar a América, vai influenciar os Estados Unidos, e pregadores que vão para o país de Gales para entender o que estava acontecendo, ao voltar para as suas cidades, para os seus países, começam a buscar, através da orientação e da oração de Evan Roberts, essa experiência com o batismo no Espírito Santo. Tem um nome importante, que é o nome de Agnes Osman, que é a primeira mulher a ser batizada e falar em línguas depois de Atos 2. Então nós temos em Atos 2 a descida do Espírito Santo, onde muitas pessoas ali, 120 pessoas estavam reunidas, e depois dali não há mais relatos, né? Não existe na história, e se alguém tiver algum livro, tiver algum outro relato e quiser fazer um comentário, pode fazer o comentário, mas em pesquisas não existe nenhum outro relato. A gente vai ter relatos aí de batismo com o Espírito Santo no movimento ou nesse avivamento do país de Gales. E aí a partir de 1903, 1904, a gente começa a ter alguns movimentos surgindo, influenciados por esse avivamento no país de Gales. Um dos nomes mais importantes, ou um dos nomes importantes desse movimento, desse avivamento que começa a crescer, é Charles Fox Parham, ou Charles Parham, que é um pregador metodista dessa linha. Ele era de uma linha chamada Linha de Santidade, ou Holiness, que era uma linha cristã que buscava uma vida de santidade, uma busca por uma santidade, por essa vida de santidade, chamada segunda bênção. Inicialmente nós temos a primeira bênção, que é a bênção da conversão, a busca pela segunda bênção, que é a santificação, e após isso, hoje nós conhecemos a terceira bênção, que seria o batismo com o Espírito Santo. E Parham, então, buscando
no intuito de entender o que tinha acontecido no país de Gales e tentando buscar o segredo da fé apostólica, ele vai abrir um movimento, uma escola, um instituto teológico de estudo para buscar mais entendimento e para buscar mais conhecimento. E ali então alguns alunos se inscrevem, ele aluga uma mansão na cidade de Topeka, em Kansas, e eles começam ali um estudo sistemático no livro de Atos para tentar entender esse movimento que acontece ali em Atos 2 e o que havia acontecido no país de Gales. Então, Evan Roberts tem significativa influência no trabalho de Parham já no Kansas, nos Estados Unidos. E aí a gente entra aqui vamos falar de um dos personagens, senão um dos mais importantes para essa influência e esse avivamento, que é o William Seymour, que é um negro americano, pobre, que vive num período de extrema segregação racial nos Estados Unidos. Seus pais são metodistas, depois de frequentar algumas religiões afros. Ele era um cristão, um crente de família metodista, e ele então fica sabendo que Parham havia inaugurado uma escola, criado ali um tipo de um instituto, numa casa. E ele vai procurar se inscrever nesse estudo para tentar aprender mais sobre a palavra de Deus. O problema é que esse período, início do século, apesar de já ter sido abolida a escravidão, mas existia um problema de segregação racial nos Estados Unidos. Então lhe é permitido participar das aulas, mas Seymour tinha que assistir às aulas do lado de fora da escola, sentado numa cadeira do lado de fora, e ele participava das aulas por uma fresta na parede, aprendendo sobre a palavra de Deus. E Seymour vai se dedicar tanto, ele não vai perder nenhuma aula, e ele vai se tornar um dos principais alunos de Parham. Para vocês terem uma ideia das dificuldades que Seymour enfrentou, ele não podia nem orar com os outros alunos, devido à segregação racial que havia nos Estados Unidos. Então, durante as aulas, ele sentava do lado de fora, fazendo chuva, fazendo sol, chovendo. Ele sentava para o lado de fora e por uma fresta na parede, William Seymour participava aí das reuniões ou participava das aulas de Parham. E em determinado momento, Seymour vai ser convidado para ministrar ou para ensinar sobre Atos 2, ou sobre Atos, sobre esse movimento que começou ali, esse avivamento do país de Gales, que agora Parham traz para os Estados Unidos e que as pessoas começam a se interessar por isso. Ele prega numa igreja, ensina sobre a estação do Espírito Santo, e no dia seguinte, ao voltar para esta igreja vai estar fechada. A igreja foi fechada por causa da segregação racial, e ao ser fechada, uma família vai convidar William Seymour a continuar os estudos na sua casa. Essa família residida na rua Bonnie Brae, número 214, vai então convidar Seymour e vai dizer para ele, continua aqui com a gente os estudos, já que a igreja fechou, vamos continuar aqui na minha casa os estudos sobre o avivamento que vem lá, acontece no país de Gales, e aí agora é trazido para cá por Parham. Essas pessoas então vão se reunir em reuniões que duram quase que o dia todo nesse endereço, nessa rua Bonnie Brae, e um dia, tomados aí por uma unção do Espírito Santo, por um movimento aí, por um avivamento, o teto da casa vai desabar. E ninguém se feriu, os relatos aqui não houve feridos nesse desabamento, mas a partir dali eles entenderam que seria necessário irem para um outro endereço onde pudessem dar continuidade a esse trabalho que já tinha dado início e que precisava continuar porque o número de pessoas eram muito grandes. É aí então que William Seymour procura um espaço e eles encontram esse espaço abandonado, praticamente abandonado. É um lugar que havia sido um matadouro, uma igreja, na tal famosa Rua Azusa,
número 312. Eles alugam esse espaço na Rua Azusa. A partir dali eles começam reuniões diárias, reuniões periódicas, e nós temos aí infinitos relatos de curas, manifestação de poder, batismo com o Espírito Santo, manifestação de línguas na Rua Azusa a partir do movimento. Há relatos de que o New York Times, jornais, revistas, rádios procuravam e iam para a Rua Azusa para filmar, para gravar, para entrevistar as pessoas, porque eles não entendiam que tipo de movimento era aquele que estava fazendo a diferença, que estava curando, que estava transformando não só aquela região, mas todos os Estados Unidos e influenciando outras pessoas. E como se não bastasse, você tinha aí pessoas de todas as partes aí do país indo para a Rua Azusa para também tentar entender que tipo de movimento era esse, o que estava acontecendo e quais eram as experiências que essas pessoas estavam vivendo. Como até aquele momento, como eu já disse, no conhecimento teológico dos que lideravam as igrejas, o que se tinha eram a primeira bênção, que era chamada de a conversão, que era chamada de primeira bênção, e a santificação, que era chamada de segunda bênção. Eles começam então a definir ou entrar na busca por essa terceira bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, que algumas pessoas já estavam experimentando, desde o país de Gales, ali no instituto criado por Parham, e mais agora de forma mais intensa e mais específica na Rua Azusa. A partir da Rua Azusa, a gente vai ter uma infinidade aí de influências, milhares e milhares de pessoas vão ser influenciadas por essa ação do Espírito Santo. Há relatos de profecia, e a partir dali, as pessoas que tinham a experiência espiritual com o batismo com o Espírito Santo tinham essa sede pelo trabalho missionário. Então, uma vez que elas iam na Azusa, uma vez que elas recebiam o batismo com o Espírito Santo, ardia nos seus corações, queimava nos seus corações a chamada por missões, para que justamente essa experiência fosse levada para outros povos, fosse levado em outros territórios, e que mais pessoas pudessem viver essa experiência do batismo com o Espírito Santo e de toda essa manifestação de dons espirituais que vem junto aí na ação do Espírito Santo através daqueles que são batizados. E aí nós temos então o início, a gente ainda está falando aí de mais ou menos 1904, 1905, 1906, quando está acontecendo o movimento da Rua Azusa. Pessoas estão frequentando e estão indo para os trabalhos missionários. É quando por volta de 1910, nós temos a chegada do movimento pentecostal no Brasil, e esse start do movimento pentecostal, ele não se dá pela Assembleia de Deus. Talvez diferente do que alguns possam pensar, o movimento pentecostal no Brasil, ele não começa com a Assembleia de Deus. O movimento pentecostal no Brasil, ele vai começar através de Luigi Francesconi, que é um imigrante italiano que vem para o Brasil, inicialmente para São Paulo, tenta fazer um trabalho, tenta fundar um trabalho aqui de evangelização. Ele não consegue, ele então migra para Santo Antônio de Platina, no Paraná, e ali ele vai estabelecer e inaugurar a primeira igreja pentecostal no Brasil, que é a Congregação Cristã no Brasil. Então, 1910, nós temos em solo brasileiro, no Paraná, a primeira igreja pentecostal e o primeiro relato de uma pessoa batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro, na Congregação Cristã do Brasil. E em 1911, em 1910, Daniel Berg e Gunnar Wing vão ter uma experiência com Deus nos Estados Unidos. Eles vão receber uma revelação, uma profecia de alguém nos Estados Unidos. Isso está na primeira lição aí da nossa revista, da Escola Bíblica. Eles vão receber
uma profecia de que eles deveriam se preparar e levar a palavra de Deus para um lugar chamado Pará. Eles não faziam a menor ideia de que lugar era esse, americanos não falavam português, e eles então vão achar o mapa mundi, e através do mapa mundi eles vão descobrir que esse lugar chamado Pará fica num país chamado Brasil. E eles então vão emigrar para o Brasil por volta de 1911. Daniel Berg e Gunnar Virg, que haviam se conhecido em reuniões pentecostais nos Estados Unidos, vêm para o Brasil, e quando eles chegam ali no Pará, eles vão inicialmente ficar morando no porão de uma igreja batista. E eles então iniciam alguns trabalhos, algumas reuniões. Como essas reuniões elas tinham viés pentecostal já pela influência desses dois missionários que chegam ao Brasil, a Igreja Batista se incomoda com o trabalho que eles estavam fazendo, e eles então vão ser expulsos daquela Igreja Batista. Eles então fundam a Missão da Fé Apostólica. Então eles vão fundar um trabalho, e esse trabalho tem por nome Missão da Fé Apostólica. E o trabalho continua, e muitas coisas vão acontecendo, o trabalho começa a crescer, e lá em 1917, a Missão da Fé Apostólica se torna oficialmente Assembleia de Deus no Brasil. A igreja que nós conhecemos e que nós fazemos parte e que nós tanto amamos, passa a ser oficialmente definida a partir do ano de 1907. E o que chama a atenção e o que faz com que esse trabalho cresça e prospere de forma significativa, claro que é a ação do Espírito Santo, a ação de Deus sobre homens e mulheres que se entregam a essa experiência espiritual, ao batismo com o Espírito Santo. Mas o que faz e o que chama a atenção são os relatos de curas, milagres, as manifestações de poder. E um ponto muito importante que faz com que a igreja cresça, e acredito que ainda hoje esse é um fator relevante que faz com que a Assembleia de Deus cresça, além da ação do próprio Deus, é o fato de que a igreja pentecostal ela tem uma liberdade diferente de outras igrejas. Então, se a gente pegar a história de igrejas anteriores, igrejas reformadas, você tem um tipo de organização, um tipo de liturgia onde as lideranças da igreja que participam de forma ativa, e a igreja em si, ela participa como ouvintes. E quando a gente vem para a manifestação do Espírito Santo, a gente tem na igreja a Assembleia de Deus, e ainda assim é o nosso modelo, a membresia, nós como membros temos uma participação ativa na igreja, participamos de forma ativa, com oportunidades, com louvores, enfim. E essa liberdade em participar e o fato de sermos uma igreja de origem pobre e nos povos negros, nas periferias, faz com que essa igreja cresça mais. Essas pessoas mais simples que não tinham, se sentiam, como é que eu posso dizer, se sentiam constrangidas a frequentar igrejas tradicionais, passam a ter liberdade em frequentar templos de igrejas pentecostais. E essa liberdade também, uma coisa que é muito marcante no início do trabalho, e até hoje é assim, é a participação ativa das mulheres no movimento pentecostal, principalmente na Igreja Assembleia de Deus, o que vai fazer com que a igreja cresça aí de forma significativa. Alguns nomes importantes que nós temos dentro de mulheres, né, nome de mulheres, dentro desse início do movimento pentecostal no Brasil, por exemplo, a Aimee Semple, que é a fundadora, que fundaria logo depois a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós temos o nome também de Kathryn Kuhlman, que foi uma das mais bem-sucedidas evangelistas do século. E nós temos uma participação extremamente significativa, que é a Frida, que é a Frida Wingren, que é a esposa do Gunnar Wingren. Ela foi
e é ainda hoje considerado uma das colunas da igreja. Trabalhava de forma extremamente ativa e ajudou em muito o início da caminhada da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e ela era responsável por cultos ao ar livre. Ela foi uma das idealizadoras e editoras do jornal Boa Semente, e o carisma, esse carisma que a igreja tinha, esse culto do coração, este culto carismático, essas experiências espirituais faziam com que a igreja se despertasse em relação às demais e chamasse a atenção das pessoas em querer conhecer. Os cultos não eram aqueles cultos frios, aqueles cultos mais litúrgicos, mas eram permitidos esse avivamento, esse emocionalismo, e isso fez com que a igreja crescesse, se expandisse, e ainda hoje, dentro do Brasil, a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal e uma das maiores denominações pentecostal do mundo. Para quem quiser saber mais também sobre o movimento histórico da Rua Azusa, eu tenho esse livro aqui. Depois, se alguém quiser, manda mensagem aí no Face da igreja, eu disponibilizo aqui. Também não é um livro, é um livro curtinho, né? Dá para ter uma ideia legal aí. Aqui vai falar bastante sobre William Seymour, vai falar bastante sobre esse início de trabalho ali na Rua Azusa, os efeitos dos trabalhos ali, vai contar uma história mais detalhada sobre esse avivamento da Rua Azusa. Vale lembrar que, como assembleianos, nós nos definimos como pentecostais clássico. E o que isso quer dizer? Um pentecostal clássico é aquele que crê na atualidade dos dons espirituais, na manifestação dos dons espirituais, dom de cura, dom de línguas, dom do ensino, enfim, os dons declarados ali em Gálatas 9, mas nós cremos que esses dons são para a igreja atual e nos denominamos como pentecostais clássicos para fazer distinção entre os neopentecostais, que vão surgir logo depois do movimento pentecostal, e muitos vão sair e vão ser ramificações da Assembleia de Deus e da congregação. Essas são as duas igrejas que são as de denominação, que se autodenominam como pentecostais clássicos. Talvez tenha alguma outra, mas eu confesso a vocês que não saberia dizer. Mas existe aí essa definição de pentecostal clássico, justamente para ter essa divisão entre quem são os pentecostais e quem são os neopentecostais. A gente pode, talvez, ao longo das aulas aí da EBD, falar um pouco mais sobre essa definição, mas quando nós pensamos como pentecostais, nós, assembleianos, do Ministério de Madureira em específico, nos denominamos como pentecostais clássicos. E o que é ser um pentecostal? Alguém de repente pergunta para você, você é o que? Sou cristão pentecostal. O que é ser cristão pentecostal? Qual a diferença de um cristão pentecostal para um cristão reformado, para um ortodoxo? Qual que é a diferença disso? Porque nós, enquanto cristãos pentecostais, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo e a evidência inicial do falar em outras línguas. Resumindo, é isso. Cremos no batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas.